Bom, pessoal, nos outros vídeos comentei um pouquinho aí sobre corrente alternada, corrente contínua, e algumas pessoas têm me perguntado aí sobre esses termos, né? Então vou passar eh, rapidinho aqui só para esclarecer algumas dúvidas aí que possam ter surgido, mas depois, ao longo do curso, nós vamos entrar a fundo nesse assunto aqui. Ok? Então é mais para simplesmente esclarecer algumas dúvidas ali, para a gente seguir aí, como eu sempre digo, sem dúvidas, tá? Para não ter nenhum tipo de bloqueio no aprendizado, né? Devido a algumas dúvidas que possam surgir aí, tá? Então, basicamente, nós temos a tensão contínua e a tensão alternada. Se você tem uma tensão contínua e você conecta um equipamento, né, nessa rede de tensão contínua, tá? A corrente que vai circular por aquele circuito onde você tem uma fonte de tensão contínua, a gente chama de corrente contínua. E em um circuito, no caso aí de um gerador que gera aquela FEM, né, força eletromotriz, são geradores de corrente alternada. E quando você tem uma fonte de tensão alternada, quando você conecta um equipamento ali, ele vai gerar uma corrente alternada, no caso, tá? E basicamente, para entender o que é isso, nós temos que colocar um gráfico aqui, ó, de tensão por tempo, tá? Para a gente poder entender o que seria essa tensão contínua que vai gerar, no caso, uma corrente contínua. Então, lembra lá que nós falamos de uma pilha que ela faz com que a tensão apareça, a diferença de potencial ela apareça no momento que a, a reação química ela tira os elétrons de um material e ela coloca elétrons em um outro material, então ela causa aquele desbalanceamento. O desbalanceamento é a diferença de potencial, que é a tensão elétrica. Então, quando isso é feito em uma pilha, por exemplo, essa tensão ela é contínua, ela está sempre presente ali. Então, desde o momento que a pilha ou a bateria ela foi carregada, então ela é uma tensão contínua no tempo, né? Então, no caso lá, vamos dar um exemplo de 12 volts. Aqui é tensão em volts, né? Então eu tenho 12 volts contínuos ali. Quando a pilha vai descarregando ou a bateria vai descarregando, o que pode acontecer, e que vai acontecer conforme você vai usando essa fonte, o que vai acontecer é que ela vai se descarregando até chegar ao ponto de zero. Ao longo do tempo ali, aqui eu tenho zero. Então a bateria ou a pilha ela está carregada, né? E aí você começa a consumir essa tensão e ela tende a zero. Mas o lugar, o trecho que eu gostaria que vocês entendessem é esse aqui. Ou seja, imaginem que é uma bateria ideal que ela nunca vai se descarregar ali, tá? Então essa é a tensão contínua. E essa tensão contínua, ela vai criar num circuito, que é igual a amperes aqui, ela vai criar no circuito também uma corrente contínua no tempo ali. É claro que se a tensão acaba, a corrente também acaba, né? Eu não tenho corrente se eu não tiver tensão na fonte, mas eu posso ter tensão e não ter corrente desde que o circuito esteja aberto, ok? Mas isso aqui que é o importante, vocês entenderem que a corrente contínua, ela é contínua no tempo, tá? E ela vem devido a uma tensão contínua, ok? E o que é a corrente alternada, então? Seria o caso aí das nossas tomadas, os nossos equipamentos. Então, o que acontece? O gerador de eletricidade,
o gerador de corrente alternada, que está lá nas usinas hidrelétricas, nas termoelétricas, né? Ele é uma máquina giratória, né? Então ele é uma máquina giratória. E são geradores trifásicos, nós vamos entender isso bem mais lá para frente, tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em eletromagnetismo e tudo mais. Mas imaginem o seguinte, tá? Que eu tenho uma máquina giratória, eu tenho um ímã aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, polo norte, polo sul do ímã, tá? Só para vocês entenderem o seguinte, eu tenho uma bobina aqui, ó. Tá? Então entenda o seguinte, tá? Só para vocês entenderem esse conceito da tensão alternada aqui. Então, mesma coisa, né? Aqui eu tenho a tensão em volts e aqui o tempo em segundos, tá? Então entendam o seguinte, toda vez que o polo norte estiver alinhado com a bobina, eu vou ter a máxima tensão gerada, tá? Existe um princípio na eletricidade que toda vez que um campo magnético corta um condutor ou um condutor corta o campo magnético, na extremidade desse condutor aparece uma diferença de potencial. Ou seja, lembra lá que nós falamos que para eu criar diferença de potencial eu tenho que ter uma força? No caso lá das pilhas e baterias, o exemplo foi uma força química, né? Uma reação química. Aqui eu estou dizendo para vocês que se você tem um ímã, né, norte-sul, se você tem um ímã, esse ímã ele tem um campo magnético. Esse campo magnético tem várias linhas de campo magnético aqui. Esse campo magnético é invisível, mas ele existe, né? Esse campo magnético. Toda vez que esse campo magnético cortar um condutor, então imagina um fio de cobre aqui, ó, tá? E aí eu vou com esse ímã e chego perto do fio. Então toda vez que esse campo magnético passar pelo fio, aparece na extremidade desse condutor uma diferença de potencial. Tá? Isso é o princípio de todos os geradores de eletricidade, né? Os geradores aí eletromagnéticos. Tá? E se o ímã estiver aqui parado e eu movimentar o fio, também aparece uma diferença de potencial nesse condutor. Aí para eu potencializar isso, em vez de eu fazer com um único fio, eu faço uma bobina, que são vários fios enrolados. Entendeu? Então, aquela pequena diferença de potencial que apareceria em um único fio, agora eu potencializei, porque eu fiz várias voltas de fio, tá? Cortando o campo magnético aqui, então vai aparecer uma diferença de potencial nesse condutor aqui, tá? Entendendo isso aqui, vamos imaginar o seguinte. Isso aqui é uma máquina giratória, tá? Então esse ímã aqui, ó, ele está ligado a um eixo. Esse eixo eu tenho as minhas turbinas e a água está batendo na turbina, está fazendo ele girar. Está girando aqui no sentido horário, tá? Todas as vezes que o polo norte se alinhar com essa bobina, eu tenho a máxima tensão, tá? Positiva. E toda vez que o polo sul se alinhar com essa bobina, eu tenho a máxima tensão, porém negativa. Ou seja, vamos lá no gráfico do tempo para a gente entender. Então imagina que nesse momento aqui, ó, vamos dividir esse esse círculo aqui, ó, em 4 pontos, tá? Vamos dividir ele em 4 pontos. Vamos falar que aqui, ó, é o 0 graus, tá? Aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus,
e aqui, junto com o zero aqui, né, 360 graus. Tá? Então, nossa máquina, nosso gerador, ele vai sair de 0, vai para 90. Quando ele estiver em 90, ele vai estar exatamente alinhado, tem que estar gerando máxima tensão. Tá? Quando ele estiver em 180, ele tem que estar em 0 de novo, não está gerando tensão nenhuma, porque está completamente fora, o campo magnético está fora da bobina. Quando ele estiver em 270, o polo norte não vai estar cortando o fluxo, mas o polo sul vai. Lembra que eu desenhei aqui, ó, o ímã? Norte, sul. Ele tem as linhas de campo, ela sai de um polo e vai para o outro. Do mesmo jeito que os elétrons saem do negativo e vai para o positivo, né? O campo magnético ele também faz isso no ímã. Né? Tem um jeito, eu vou mostrar para vocês, da gente ver essas linhas de força aqui. É bem fácil de fazer. Com limalhas de ferro e um ímã, você já consegue visualizar essas linhas de força. Ela existe. Tá? Então, quando ele está em 270 graus, ele não vai estar o polo norte lá, mas ele vai estar o sul. E o sul também tem campo magnético. Tá? Só que é o sentido oposto. Então, por que, que é a corrente alternada? E aí vamos dividir aqui, ó, no nosso gráfico por tempo, em 0 graus aqui, tá? Em 90 graus aqui, em 180 graus aqui, 270 graus aqui, e aqui ele volta a ser 360 ou 0, né? Inicia um ciclo novamente, tá? Então, 0 graus, ó, eu não tenho nenhuma linha de força cortando a bobina lá, cortando o fio. Então, ele estaria aqui, ó. Não tenho diferença de potencial. A diferença de potencial é 0, tá? Aí eu comecei a girar a minha máquina. Vocês concordam comigo que na hora que chegar o polo norte, cortar o campo vai ser a máxima, porém, quando ele vai girando, pequenas linhas já vão começando a cortar o campo. Então, ele não é algo desse tipo que sai do zero, vai para o máximo, depois volta para o zero. Ele vai crescendo ao longo do tempo, até chegar ao ponto que em 90 graus ele é máximo. Tá? A máxima tensão é justamente a hora que ele está aqui. Aí ele dá mais um quarto de volta, 180 graus. Ele voltou a ser 0. Não tem nenhuma linha cortando lá. Aí ele dá mais um quarto de volta. Só que agora ele é o sentido oposto. Em 270 ele é máximo novamente, só que negativo. Aqui é máximo positivo. Ok? E aí ele chega no zero novamente. Não corta nenhuma linha. Se eu der mais uma volta, ele vai se repetir. E quantas vezes isso aqui? No nosso sistema de corrente alternada, ele se repete 60 vezes em 1 segundo. Por isso que a nossa rede ela é de 60 Hz. 60 Hz é a frequência. Ou seja, no tempo, ele alterna 60 vezes dentro de 1 segundo. Tá? Também vamos entender exatamente por que 60, da onde que vem essa relação com a velocidade com que a turbina tá girando lá e o número de polos desse gerador. É daí que sai a nossa frequência de 60 Hz. Tá? E aí vocês vão ver que lá no Paraguai é 50 Hz. Né? Então a diferença, por que eu não posso comprar um equipamento muitas vezes no Paraguai que roda em corrente alternada lá, no caso um ar-condicionado, e ligar aqui no Brasil, por que vai dar problema, tal? Justamente é por conta disso. Se você compra um ar lá que foi dimensionado para rodar com 50 Hz e liga aqui na rede de 60, você vai ter problema, tá? Então, é daqui que sai a tensão alternada. E quando você aplica essa tensão alternada em um equipamento, a corrente que vai ser gerada, ela também é alternada, tá? Então, é daqui que sai a diferença entre tensão contínua e tensão alternada, que vai gerar corrente contínua
e a corrente alternada, ok? Pessoal, deixa o like, não se esqueça de inscrever no canal aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu, até a próxima.